Meu amigo, minha amiga, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Política em Foco com Gedemias. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Gente, estão falando de tornozeleira eletrônica ou até mesmo uma prisão preventiva para o Bolsonaro depois das confirmações de que realmente Bolsonaro foi até a embaixada da Hungria e ficou ali 2 dias escondido em pleno carnaval para tentar escapar da justiça brasileira. E interessante que ainda por cima nós temos a Hungria que está tentando interferir na justiça brasileira, no caso do Bolsonaro, e que isso é muito ruim. Mas a pergunta que fica daqui para frente é: o que acontecerá com o Bolsonaro? Qual será o futuro do Bolsonaro daqui para frente? Gente, e por ironia do destino, Bolsonaro cairá nas mãos, mais uma vez, de quem? De Alexandre de Moraes. Então, literalmente, Bolsonaro está nas mãos do Alexandre. O Alexandre agora vai decidir o futuro de Bolsonaro. Ele deu 48 horas para que o Bolsonaro se explique, para que o Bolsonaro diga o que ele estava fazendo na embaixada. Gente, mas aqui entre nós, o que o Bolsonaro vai dizer? O que o Bolsonaro vai explicar? Sendo que realmente ele tentou fugir. Ele fugiu. Então, gente, o que vai acontecer daqui para frente, e nós já estamos vendo várias autoridades, políticos, juristas, já dizendo que a prisão preventiva do Bolsonaro, ela se faz muito necessária. Porque quem é que nos garante que uma vez que ele fez isso, não fará uma outra vez? Então, o que eu venho compartilhar com vocês aqui é que, por ironia do destino, Bolsonaro está nas mãos daquele que ele atacou durante todo o seu governo, que virou o inimigo número 1 do Bolsonaro e do bolsonarismo. E ele agora só depende dele para dar a ordem e Bolsonaro ser preso. Gente, mas eu gostaria até de fazer com vocês aqui um paralelo, porque olha que interessante. Dizem por aí que o mundo não gira, ele capota. Lembra-se, nessa mesma condição estava o presidente Lula. Vocês lembram? O presidente Lula entrou com habeas corpus do Supremo, pedindo que não fosse preso, que esperasse todo o trânsito em julgado. E o que nós vimos foi por 6-5, o Supremo negou a defesa do Lula e ao Lula esse habeas corpus, e o Lula acabou sendo preso. E o que eu acho interessante é que um dos votos que colocou o Lula na prisão foi do Alexandre de Moraes. Mas o que vimos completamente diferente era que o Lula sim tinha a possibilidade de escapar, de fugir. E naquela tinha um monte de países que, se o Lula quisesse, o Lula poderia ter pedido esse asilo político e ele não fez. Gente, quando a polícia foi para prender o Lula também tinha muitos apoiadores e esses apoiadores fariam de tudo pelo presidente, na época ex-presidente, fariam de tudo ou seriam até capazes de enfrentar de alguma forma a polícia para o Lula não ser preso. Até quando estava se decretando a sua prisão, ele falou para as pessoas: não tem nada a ver com vocês, a polícia veio prender a mim. E aí o Lula se entrega, é preso. E a gente diz até hoje que foi uma prisão sem provas, embora as pessoas questionem, mas é uma prisão que não tinha provas. Ah, mas o Lula é inocente? Olha, eu não quero entrar nesse mérito, mas para que você prenda alguém, você precisa ter provas. E essas provas, realmente, o Estado não tinha contra o Lula. Então o Lula foi preso, saiu depois da cadeia, diante de um entendimento do Supremo de que a prisão poderia ser aguardada até a terceira instância. Então o Lula mostrou um outro tipo de ser humano, uma outra têmpera de ser humano. Mostrou que é um homem que, mesmo tendo sido presidente do país por 2 vezes, se entregou à justiça e tentou a sua liberdade dentro de um campo democrático. Tentou via judicial, tentou usando os tribunais brasileiros para conseguir a sua liberdade. Diferentemente do Bolsonaro. Gente, e é muito triste a gente ver alguém como o Bolsonaro, e olha que diferente do Lula, temos todas as provas possíveis para prender o Bolsonaro, e olha que estamos falando do golpe de Estado, mas ele poderia ser preso por várias outras coisas que ele cometeu durante a sua gestão. Mas é muito triste ver que é alguém que se acovarda diante da justiça, que se ele
espalha para todo mundo e para seus seguidores por aí de que ele realmente é inocente, por que ele não fica? Porque não tem a hombridade humana, porque não tem a têmpera humana de também fazer como fez o Lula, de usar os tribunais brasileiros para tentar se safar. Sabe por que isso não acontece? Porque Bolsonaro é culpado. Bolsonaro tem culpa no cartório. Bolsonaro não tem como escapar dessa condenação. O único meio que Bolsonaro viu para escapar disso é fuga. É tentar pedir asilo político. Gente, e ele hoje que está sem o seu passaporte, não tinha como sair do país, foi pedir abrigo, asilo político numa embaixada. Então assim, olha a diferença. E o que eu acho muito triste também eu quero aqui falar um pouquinho aqui para os bolsonaristas. Até quando vocês vão ficar nesse universo paralelo do bolsonarismo? Gente, é um homem que não acrescenta nada para vocês. E eu disse no meu vídeo anterior e repito, tantas pessoas que hoje estão presas e que não tiveram o recurso de pedir um asilo político. E agora o chefe maior de vocês, que incitou vocês, que levou vocês nessa aventura golpista, e vocês entraram nessa. E gente, o que eu acho incrível é que muitas dessas pessoas, quando foram lá no ataque da sede dos Três Poderes de Brasília, eles mostraram o rosto. E sabe o que é isso? Confiança absoluta de que não ia acontecer nada. Porque normalmente você parte do princípio que todo criminoso, quando comete um crime, o que ele quer? Esconder o rosto, para que depois ele não seja pego. Mas eles tinham tanta confiança de que o Bolsonaro era esse homem revolucionário e que nada ia acontecer com eles, que eles mostraram o rosto. E agora muitos deles estão pagando penas altíssimas. E quer saber? Por nada. Porque normalmente, gente, quando a gente quer fazer algum tipo de revolução, a gente faz por alguém que vale a pena. E eu não estou falando de cometer crimes, eu estou falando de protestar. E você faz um protesto quando se está em jogo algo que é digno, que é verdadeiro, que tem valor moral, que tem valor ético, por uma luta, principalmente quando você luta por direitos. Mas o bolsonarismo hoje no Brasil, ele luta apenas por um único ideal, que é o seu próprio narcisismo, o seu próprio egoísmo, o seu próprio hedonismo. Então o que estamos vendo? Um ex-presidente que colocou essas pessoas nessa condição, muitos deles hoje estão presos, reclamando de que as prisões são ruins. E agora, o que eles recebem como prêmio? Vendo o seu capitão, o seu chefe, tentando fugir. E aí eu quero chamar você, bolsonarista, você mesmo. Valeu a pena? Aliás, vale a pena. A gente está num mundo em que a gente poderia estar falando de política, que a gente poderia estar falando de melhorar a vida das pessoas, de melhorar a economia. Tudo bem com oposição, mas que tivesse realmente alguma coisa pelo que lutar. Eu não sei como essas pessoas não se cansam de estar alimentando o ódio, a raiva, o atrito, o conflito o tempo inteiro. E eu não sei como essas pessoas não se cansam disso. Por um Bolsonaro que não trouxe nada, muito pelo contrário, está querendo trazer de volta um modelo de sociedade primitivo, arcaico, ultrapassado. E vocês estão lutando, e às vezes eu vejo pessoas iguais a nós. Nem quero falar aqui da extrema-direita, da classe mais alta da sociedade, mas estou falando de pessoas iguais a nós, que estão aí falando e lutando por um homem que não representa nada para eles, nem para o Brasil, nem para a nossa política. Então Bolsonaro é um engano. É um engano político. E eu quero dizer para você, bolsonarista, pare com isso. Ah, mas eu tenho que gostar do Lula. Não, eu não estou falando do Lula. Estou dizendo que vocês precisam sair desse mundo, desse universo paralelo e vocês embarcarem realmente na realidade política. Porque Bolsonaro, o fim dele está próximo. Ele está prestes a ser preso.
Eu acho que não vale a pena mais essa luta, tá bom, gente? É o que eu queria aqui dizer para vocês. Mais uma vez eu quero dizer, está nas mãos do Alexandre de Moraes a prisão do Bolsonaro. Uma prisão preventiva precisa ser executada, porque a qualquer momento o Bolsonaro pode tentar fugir novamente, tá bom? Desde já eu peço a vocês que vocês contribuam com o trabalho, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ative o sininho, tá? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e mais uma vez, muito obrigado.